Olá! A gente vai começar a estudar hoje um pouco de princípios de contagem, ou a famosa análise combinatória. Para concursos públicos é uma parte importante. Normalmente, os concursos públicos chamam de raciocínio lógico essa gama de matérias, né? Que envolve lógica propriamente dita, com proposições, argumentos, análise combinatória e também probabilidades. Então, nessa aula a gente vai estudar análise combinatória. Muito bem. O que a gente vai tratar com princípios de contagens? Evidentemente, a gente vai tentar realizar contagens de forma eficiente e rápida. Por exemplo, o jogo da Mega Sena. O jogo da Mega Sena tem quantos resultados possíveis a cada sorteio? Ele tem exatamente 50.063.860. E esse número você tem que aprender a calculá-lo rapidamente, porque você não dispõe de muito tempo. Então a contagem que a gente fala não é a contagem 1, 2, 3, 4, 5, essa de 1 em 1. É uma contagem direta, rápida e eficiente. Para você realizar contagens, tem um princípio chamado princípio fundamental da contagem. É ele que fundamenta, te dá base para que você, a partir disso, possa realizar contagens rapidamente. E ele pode ser dividido em dois tipos. O princípio aditivo, como o próprio nome diz, adição, soma. Você soma as possibilidades para chegar ao total de um acontecimento. E o princípio multiplicativo, em outro modo, ele multiplica, né? Você vai ter que multiplicar as possibilidades para chegar ao total de maneiras de um evento acontecer. Imagine, para iniciar, que uma escola ofereça 2 esportes para a prática na educação física: basquetebol e futebol. Nas aulas, o aluno deve optar por uma única modalidade esportiva e definir a posição que gostaria de jogar. Então, no basquetebol, nós temos 4 posições: armador, lançador, ala e pivô. Basquetebol, 4 opções. No futebol, a pessoa vai ter que escolher entre zagueiro, meio-campista e atacante. Então tem 4 opções no basquetebol e 3 opções no futebol. Se o aluno vai escolher uma única modalidade esportiva, definindo exatamente a posição que ele quer, de quantas maneiras ele poderia fazer a sua opção? O que a gente tem aqui no problema? Quando o aluno escolhe basquetebol, uma das 4 opções, ao escolher, ele elimina todas as demais, né? A opção que ele quer do basquetebol. Se ele quiser uma posição atacante ou meio-campista no futebol, escolhendo uma opção que seja, todas as demais são eliminadas. Então as opções são exclusivas. Num problema como esse, quando as opções são exclusivas, a gente soma as opções. É por hipótese, na verdade, né? Ou é basquetebol, ou é futebol. Então a gente soma. Então a gente vai analisar isso no desenho, na ilustração. Observe. Então o aluno podia escolher entre basquetebol ou futebol, uma das duas. No basquetebol tinha 4 opções. No futebol tinha 3 opções. Então, 4 opções ou 3 opções vão produzir 7 opções possíveis. O que a gente vê aqui? As opções são exclusivas. Escolhida uma delas, as demais são eliminadas. É por hipótese. Ou é basquete, uma hipótese, ou é futebol. Hipóteses exclusivas, a gente soma. Esse foi o princípio aditivo bem simples, né, entender. Então, o que a gente tem num esquema didático para você? Se você tem um acontecimento D1, que tem M1 maneiras de ocorrer, um acontecimento D2, que tenha M2 maneiras de acontecer, de você escolher, se D1 e D2 são acontecimentos exclusivos, para você realizar ou D1 ou D2, você tem quantas maneiras, quantas escolhas você pode fazer? M1 mais M2. A gente soma as possibilidades. Em outro exemplo, vamos considerar que as aulas de educação física, o aluno tivesse que praticar obrigatoriamente os 2 esportes. E além disso, em cada um deles, ele tivesse que escolher ainda a posição predileta. As posições que você já viu, né? Tinha 4 opções para basquete, 3 opções para o futebol, mas ele teria que escolher os 2, a posição do basquete e do futebol. De quantas maneiras ele poderia fazer as escolhas? Veja, agora evidentemente a gente vai ter mais opções.
Por quê? Porque se ele vai escolher um, não exclui o outro. Então ele vai ter que fazer duas escolhas. Para cada uma escolha de basquete tem no futebol. Para cada 4 do basquete tem 3 do futebol. E para cada 3 do futebol tem 4 do basquete. Então quando a gente perceber no problema que para cada tantas opções deste tem tantas do outro, o princípio é multiplicativo. Observe. Basquete ou futebol, o basquete e futebol era a opção dele. Como não eram opções exclusivas, aqui há uma dependência, né? Dependência. Por que a gente diz dependência? Porque a escolha dele vai depender da escolha do basquete e do futebol, as duas. Então, nesse caso, nós temos 12 opções possíveis. Antes era 4 mais 3, agora 4 vezes 3, 12 opções possíveis. Então, no princípio multiplicativo, se tem um acontecimento D1, que tem M1 maneiras de ocorrer, um D2, M2 maneiras, e são opções sucessivas, né? Você escolhe um, depois escolhe o outro. O que você vai fazer? Você vai multiplicar. Vai fazer M1 vezes M2 para descobrir o total de maneiras para isso acontecer. Presta atenção em mais um exemplo. A senha de um cartão de crédito é formada por 4 algarismos distintos. O portador do cartão esqueceu a senha, mas lembrava que, se o número que constitui a senha fosse par, então o primeiro algarismo era o 7. E se o número fosse ímpar, então o primeiro algarismo era par. Então como é que a gente vai resolver esse problema, né? Onde o sujeito esqueceu a senha do cartão de crédito e tem algumas coisas que ele lembra. Nós vamos separar essa análise em duas possibilidades. Bom, se o número, a senha, né, que representa o número do cartão, é par ou se é ímpar. Então vamos analisar primeiro a seguinte situação. Se a senha for par, o que foi dito no problema? Que o 7 é o primeiro algarismo. Então aqui eu coloquei 4 quadradinhos que simbolizam a ideia da senha, a senha par, e aqui eu coloquei o 7 e puxei uma flechinha e coloquei o número 1. Por quê? Porque se o primeiro algarismo é 7, existe uma única possibilidade para ele. Uma, apenas uma. Vamos continuar assim. Agora, essa parte aqui, ó, é importante. Por que esse último aqui? Porque se ele falou que a senha tem que ser par, quando que um número é par? Não é obrigatório que todos sejam pares. É obrigatório apenas que o último seja par. E para ele ser par, ele tem que terminar com 0, 2, 4, 6 ou 8. Por isso, existem 5 possibilidades para essa última posição ser par. Muito bem, então aqui a possibilidade é única, eu usei o 7, aqui 5 possibilidades. Agora, raciocina comigo. Nós temos 10 algarismos. Se um já foi usado aqui, o 7, e um dos 5 foi usado aqui, do 0, 2, 4, 6 ou 8, um par, qualquer que tenha sido, se ele disse que os algarismos não podem ser repetidos, são distintos, essa posição aqui, ela não vai ter 10 possibilidades, embora a gente tenha 10. Quantas opções eu vou ter aqui? Bom, eram 10. Já foi o 7, uma, e já foi um par aqui, 2. Então essas 2 são excluídas. Então quantas eu vou ter aqui? Eu vou ter apenas 8 possibilidades aqui. É o que vai acontecer, 8. Aí eu uso uma aqui. Quem quer que tenha sido das 8, não interessa qual foi, ela é eliminada. E, portanto, para essa posição, eu tenho uma possibilidade a menos que eu tinha aqui. E, portanto, aqui eu vou ter 7 possibilidades. Muito bem, essas são as opções para cada lugar da senha. O que eu faço agora? A escolha da senha é uma escolha que depende de cada um dos algarismos, cada um. Um diferente já muda a senha. Por isso o princípio é multiplicativo. Você tem que multiplicar. Esse pontinho aqui quer dizer vezes, né? Então, uma opção para cá, 8 para cá, 7 para cá, 5 para cá, vai dar um total de, multiplicando, 280 senhas pares possíveis. Essa foi a análise para a senha par. Agora, em outra hipótese, independente, vamos analisar para a senha ímpar. Observe. Na senha ímpar, o que a gente sabe? Que nessa primeira posição aqui, vai um algarismo par. Então, pode ser 0, 2, 4, 6 ou 8. O que mais que a gente sabe? Para uma senha ser ímpar, para terminar com ímpar, aqui no final tem que ser um ímpar. Quantas opções eu tenho de ímpar? 1, 3, 5, 7 ou 9. Tem 5 possibilidades também. Então aqui eu escolhi um par, aqui eu escolhi um ímpar. Se eles não podem mais ser utilizados, dos 10 algarismos que nós temos, quantas opções restarão para cá? 8. Eu perdi uma aqui, quem quer que tenha sido, e uma aqui. Portanto, 8 opções para cá. Aí eu já usei uma aqui, já usei uma aqui. E um dos 8 restantes eu usei aqui, que não pode ser usado aqui. Então aqui eu vou ter quantas? 7 opções possíveis.
Da mesma forma, eu uso um aqui, e um aqui, e um aqui, e um aqui. A senha depende de cada um deles. Essa dependência gera o produto, princípio multiplicativo. Multiplicando, 1.400 senhas possíveis. Analisei então as senhas pares, 280. As ímpares, 1.400. O que eu faço agora? Como as hipóteses eram independentes, o que eu vou fazer então? Eu vou somar. Eu vou adicionar, eu vou usar o princípio aditivo. E, portanto, somando as senhas pares, 280, com as senhas ímpares, 1.400, eu chego a 1.680 senhas possíveis. Para que serviu esse exemplo? Serviu para te mostrar que não é sempre um problema que usa só o princípio aditivo ou usa-se só o princípio multiplicativo. Muitos problemas se usa uma parte mais, uma parte vezes, de forma inteligente, para chegar à resposta como a gente fez. Você já ouviu falar em fatorial? Fatorial é uma operação matemática. Para você entender bem, vamos imaginar um exemplo de uma fila formada por 5 pessoas para uso de um caixa de autoatendimento, um banco, por exemplo. Considerando a sequência dessas pessoas na fila, quantas filas podem ser formadas com 5 pessoas? Você não vai me dizer que são 5 filas apenas. Não tem nada a ver. A quantidade de pessoas é 5, mas a quantidade de filas é muito maior. O que nós vamos fazer? Como são 5 pessoas, nós vamos analisar as possibilidades de formação da fila em cada posição. E daí vamos usar um princípio que a gente já estudou. No desenho você pode ter, na primeira posição, né, esses quadradinhos identificam as posições das pessoas na fila. Então essa aqui, por exemplo, é a primeira pessoa. Quantas possibilidades tem para a primeira pessoa? Qualquer pessoa pode ser a primeira da fila, 5 possibilidades. Escolhida a primeira, a segunda pessoa tem quantas? Vai ter 4. 4 possibilidades. Escolhidas a primeira e a segunda, a terceira vai ter quantas? Você já escolheu 2, 3 possibilidades. E aqui quantas? 2 possibilidades para a quarta pessoa. E por fim, a última, uma única possibilidade. O que você faz agora? Você escolhe a primeira, e a segunda, e a terceira, e a quarta e a quinta. A fila depende de cada pessoa. Essa dependência indica princípio multiplicativo. 120 filas possíveis. Bom, são 120, mas o resultado não me interessa muito. Me interessa mais como que eu obtive. Eu multipliquei o 5, o 4, o 3, o 2, o 1. Esse tipo de produto que você começa com um número, vai diminuindo uma unidade, multiplicando até chegar ao número 1, é uma operação matemática chamada fatorial. A gente representa por um ponto de exclamação, logo depois do número. 5 fatorial ou fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Essa é a quantidade de filas. Bom, e se eu tivesse 8 pessoas na fila? Seria 8 fatorial. O que é 8 fatorial? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7 pessoas na fila, 7 fatorial. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ou seja, você começa a ter um fatorial para cada número natural. Né? 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. 2 fatorial, 2 vezes 1. 1 fatorial é 1. E 0 fatorial, que é o primeiro fatorial de número natural, ele não é 0. 0 fatorial é 1. Sabe por que 0 fatorial é 1? É a ideia não só para resolver problemas depois, por fórmulas, mas é a ideia que diz que quando você toma uma opção, e essa opção é de não fazer escolha, você fez uma opção. Então, por exemplo, você vai a uma sorveteria, tem várias opções de sorvete. Você chega assim, o que tem aí? Ah, tem flocos, tem morango, tem chocolate, tem creme e tal. Aí você olha assim, não quero sorvete. E sai da sorveteria. O que você fez? Qual foi a sua escolha? 0, nenhuma. E essa escolha existe. Né? A tua escolha foi de nenhum sabor de sorvete, mas ela existe, você tomou essa escolha. Portanto, 0 fatorial é 1, porque quando você não faz opção, significa que você acabou fazendo uma opção. Por isso, 0 fatorial é 1. Então, tem 2 casos de fatorial que são iguais. Fatorial de 1 é 1 e fatorial de 0 também é 1. Então, vamos definir fatorial de um número natural? Fatorial de um número natural n maior ou igual a 2, representado por n fatorial, é definido como sendo o produto de n números, né? N por todos os números naturais que o antecedem até o número 1. Ou seja, o n fatorial por um n é o n que multiplica o anterior n menos 1, que multiplica o anterior n menos 2. Isso vai até chegar ao 3 vezes 2 vezes 1. Lembrando que 1 fatorial é 1 e 0 fatorial também é 1.
A ideia principal de fatorial é você saber simplificar, transformar números grandes como sendo números pequenos. Observe então a nova situação. Em geral, na simplificação de fatoriais, desenvolve-se o maior fatorial até que este apresente um fator comum com o menor fatorial. Qual o resultado de 10 fatorial dividido por 7 fatorial? Bom, talvez alguma pessoa resolva 10 fatorial, depois resolva 7 fatorial, depois divida. Mas o que é melhor? É melhor você simplificar. Então você pega o 10 fatorial, que é maior, desenvolve 10, 9, 8, 7. Claro que você pode continuar até o número 1, depois cortar, simplificar. Mas quando você chega no 7, em vez de escrever 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, você escreve 7 fatorial. Coloca um ponto de exclamação que indica a continuidade do produto e desenvolve então do 10 até o 7. O 7 que está embaixo, que é o menor, você não desenvolve, mantém. Aí você pode simplificar o 7 fatorial que vai aparecer com o 7 fatorial. Vai sobrar na tua conta 10 vezes 9 vezes 8. E aí, o resultado, 720. Fica bem mais fácil dessa maneira. Vamos resolver então uma questãozinha que trata sobre os princípios ou o princípio fundamental da contagem. Vamos ver. Em um campeonato de tênis, participam 30 duplas com a mesma probabilidade de vencer. O número de diferentes maneiras para a classificação dos 3 primeiros lugares é igual a 24.360, B. 25.240, C. 24.460, D. 4.060, E. 4.650. Para você resolver essa questão, você tinha 30 duplas, né? E você tinha que acertar o lugar no pódio, os 3 primeiros colocados. Então dá para pensar de forma bem única. O primeiro lugar, quantas duplas podem ficar em primeiro lugar? 30 possibilidades. O segundo lugar, não pode ser 30, porque uma já vai ficar em primeiro lugar. Então sobram 29 possibilidades para o segundo lugar. E a dupla que vai ficar em terceiro lugar, tem quantas opções? Escolhidas a primeira e a segunda, restam 28 possibilidades para a terceira. Usando o princípio multiplicativo, você escolhe a primeira e a segunda e a terceira. Multiplique. 30 opções vezes 29 vezes 28. Totalizando 24.360 maneiras do pódio ser formado a partir das 30 duplas. A alternativa correta é da letra A. Vamos falar agora em permutações simples. Bom, permutações é fórmula. O que vem a partir de agora são fórmulas. Para que serve fórmula se você já sabe raciocinar, já aprendeu? É porque a fórmula, ela dinamiza, ela organiza as coisas, você identifica uma situação, usando a fórmula você está com uma forma padrão de você pensar. Fica mais fácil. Então tem 2 maneiras de pensar na análise combinatória. A forma de ordenar correspondendo a permutações e um raciocínio de escolher correspondendo a combinações. Então, quando é que a gente vai usar a permutação? Quando a gente tem que ordenar os elementos numa certa ordem, num agrupamento, formando sequências diferentes. Então, permutação é troca. Troca é ordem. Então, quando tiver ordem, você permuta. Observe o próximo exemplo. Seu Antônio é uma pessoa aposentada que gosta de variar a sequência das 4 principais atividades que realiza diariamente: regar o jardim, andar de bicicleta, resolver palavras cruzadas, ouvir música clássica. Se ele realiza uma atividade de cada vez, durante quantos dias ele poderá realizá-la sem repetir a sequência executada? Esse problema pode ser resolvido denotando cada atividade por A, B, C e D. Letras quaisquer. Bom, vamos tentar descobrir, sem fazer cálculo, quantas maneiras tem. Então, se você começar a sequenciar A, B, C, D, né, você vai ter, para cada começo, vai ter 6 possibilidades de variar. Então, você vai ter A com 6, B com 6, começando com C com 6, D com 6, 6 vezes 4, você vai ter 24 dias sem repetição da sequência das atividades. Bom, como é que a gente podia responder essa questão pensando? Nesse caso, foi usado um raciocínio de permutações simples.
A palavra simples quer dizer que os elementos são distintos, ou seja, as atividades não são repetidas, né? São distintas. E o número de permutações com elementos distintos, de n elementos distintos, é dado por permutação de n, que é igual a n fatorial. Então, quando você tem 4 atividades que você quer ordenar, a gente diz permutação de 4. A quantidade de maneiras que você tem de ordenar é 4 fatorial. Então, permutação de 4 é 4 fatorial. E 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá quanto? 24. Ou seja, permutação de 4 são 24 maneiras possíveis para ele se desenvolver nas atividades sem a repetição da sequência delas. Muito bem. Mas a permutação, ela nem sempre vai ter elementos distintos. Pode acontecer da permutação ter elementos com repetição, elementos repetidos. Então, nesse caso, a gente vai utilizar a permutação com repetição. Observe a próxima ilustração, onde a gente pode ter um problema muito prático sobre isso. Caminhando pelas ruas destacadas e sempre procurando o menor trajeto possível, quantos caminhos existem entre os pontos R e C? Bom, observe na ilustração que aqui está a residência, aqui está o clube. Menor trajeto possível não pode ser isso aqui, ó. Sai daqui e vem para cá. Não, o menor trajeto possível é um trajeto entre as ruas, né, evidentemente, de forma bastante objetiva. Ou seja, tem 2 tipos de movimentos que podem ser feitos aqui. O movimento para o sul e o movimento para o leste. Se você fizer nesse trajeto aqui um movimento para o norte, ó, como foi feito aqui, ó, ou até você faça isso aqui, ó, e volte para o oeste, também não serve. Então, só pode fazer movimento para o sul e movimento para o leste. Então, vamos ver um possível caminho. Um possível caminho pode ser esse aqui, ó. Leste, leste, sul e sul. Né? Na sequência, ó, L, L, S, S. Um próximo caminho, L, S, L, S. Ou L, S, S, L. Quer dizer, leste, sul, sul, leste. Temos sul, sul, leste, leste. Temos sul, leste, sul, leste. Temos sul, leste, leste e sul. São esses os possíveis caminhos que existem. Muito bem. São 6 caminhos, então, possíveis, né? Como é que a gente pode, então, calcular isso? Porque se fosse uma distância maior, com mais quadras, a gente não conseguiria fazer isso aqui em um bom tempo, um curto tempo, espaço de tempo. Então, a gente tem que aprender a raciocinar. Como é que a gente pode calcular? A gente pode pensar assim, que em todo o caminho é uma sequência de 4 letras. Cada letra é uma quadra que se anda. 2 para o leste e 2 para o sul. Porque da residência até o clube, 2 tem que ir para a direita, para o leste, e 2 tem que ir para o sul. Ou seja, você tem que saber de quantas maneiras eu posso formar a sequência de 2 L's e 2 S's. Então a gente podia dizer assim, é 4 fatorial. É só permutar as 4 letras. O problema é que tem letras repetidas. Então, como tem 2 letras S, nessa permutação de 4, o L com L e o S com S aparecem repetidos. Então, cada um deles vai ser contado repetidamente. Como se a troca do L com L gerasse um novo anagrama, uma nova situação, nova sequência. Isso não gera. Então, você tem que dividir por 2 fatorial por causa da presença do L. 2 L's. E tem que dividir por 2 fatorial por causa da presença do S. 2 S. Então, a gente pode dizer o seguinte, que na quantidade de permutações de N elementos, dos quais um deles é repetido alfa vezes, outro repetido beta vezes e outro repetido gama vezes, a quantidade de permutações é dada por permutação de N com alfa, beta, gama, é igual a N fatorial dividido por alfa fatorial, dividido por beta fatorial, dividido por gama fatorial, e esses 3 pontinhos aqui é caso tenha mais elementos repetidos. Então, no nosso problema, a gente vai fazer permutação de 4 fatorial, permutação de 4, com 2 repetições do L e 2 repetições do S. Isso vai nos levar a 4 fatorial, dividido por 2 fatorial, dividido por 2 fatorial. O 4 fatorial você desenvolve 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, pode parar no 2 fatorial, porque isso permite simplificar embaixo. Um dos 2 fatoriais embaixo você desenvolve, 2 vezes 1, então você vai ter 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6. E assim você chegou também à resposta que queria. Ou seja, na permutação com repetição, é uma sequência que tem pelo menos um elemento repetido. E aí o que você faz?
Você faz uma permutação, mas considera a repetição. E quanto mais repetições tiver, menos anagramas você vai ter. É assim que a gente faz. Permutação sem repetição ou com repetição. Beleza? Ótimo. Vejamos agora, então, uma nova situação no quadro Enigmas em Ação. O jogo Senha foi criado em 1971 por Mordechai Meyrovitz e lançado com o nome Mastermind. É um jogo de puro raciocínio lógico que usa o desafio das permutações com repetição. Um dos jogadores cria uma senha, composta por 4 pinos de cores diversas. O outro deve identificar as cores escolhidas e a ordem correta delas, por meio de dedução em no máximo 10 tentativas. O adversário só pode dizer quantas cores e posições estão corretas sem dizer quais. Há muitas versões digitais desse jogo disponíveis na internet, como no site osjogos.com.br. Combinações simples. Está aí um tópico bem importante em problemas de análise combinatória. A gente tinha estudado até agora há pouco permutações. E o que eu tinha falado para você? Que permutações tem a ver com ordem, com sequência. Então, se o teu objetivo era formar novas sequências, você utilizava permutações. Agora, combinações tem a ver com a escolha de elementos. Então, a ordem não é relevante na combinação. Então, a combinação, a ideia da combinação é quando você tem um conjunto formado por alguns elementos. E você quer formar um subconjunto a partir do conjunto dado. Você faz uma seleção de elementos e, portanto, não está preocupado com a ordem deles. Vamos imaginar, num exemplo, que você disponha de 5 frutas: uva, maçã, abacaxi, laranja e banana. Se você deseja fazer uma salada de frutas utilizando todas as 5 frutas disponíveis, quantas saladas podem ser feitas? Pense um pouquinho. Você tem 5 frutas. Vai fazer uma salada com as 5. Com todas as 5. Nenhuma vai ficar de fora. Você teria 120 saladas? 5 fatorial daria 120 saladas possíveis? E isso se a ordem fosse relevante. Como a ordem não é relevante, não é difícil a gente perceber que existe apenas uma única salada possível. A salada composta por todas as frutas. Se a ordem não é relevante, trocar a ordem, a salada é a mesma. E, portanto, uma única salada pode ser feita. Vamos aumentar agora um pouquinho o grau de dificuldade. Com essas mesmas 5 frutas, se você quisesse fazer uma salada utilizando exatamente 2 frutas, quantas saladas poderiam ser feitas? Quantas combinações existem de 2 frutas escolhidas entre as 5? Bom, saladas com 2 frutas, vamos fazer o seguinte: se a gente nomeasse por A, B, C, D e E, essas 5 frutas, a gente pode fazer a salada AB, AC, BC, AD, BD, CD, AE, BE, CE e DE. Escrevendo uma a uma, a gente percebe que são 10 saladas possíveis. Muito bem. Agora, se são 10 saladas possíveis, como é que eu poderia chegar a esse número raciocinando? O mais importante é isso. Porque problema simples, que tem uma pequena quantidade de possibilidades, você não tem dificuldade e faz no braço ali, ó. Uma a uma, né? Descreve as opções. Agora, se o problema vai ter, em vez de 10 milhões de possibilidades, como é que você vai fazer isso? Não vai dar, vai ser inviável, né? Então, a análise vai ser feita da seguinte maneira, observe. Você tem 2 frutas para colocar na tua salada. A primeira fruta, você tem 5 possibilidades de escolha, qualquer uma delas. A segunda fruta é diferente da primeira, então você vai ter 4 possibilidades. Como você escolhe a primeira fruta e a segunda, a sua salada depende das 2, pela dependência você multiplica. E multiplicando você tem 20. Não é interessante isso? Eu acabei de mostrar que são 10. Mostrei as 10 escrevendo A, B, A, C. E agora fiz um cálculo de 20.
O que está acontecendo de errado? É que nesse cálculo, 5 vezes 4, 20, ele está considerando o quê? A primeira fruta e a segunda fruta da salada. Mas salada de frutas tem primeira e segunda fruta? Não tem. Ou seja, o meu cálculo está considerando a ordem dos elementos. E salada de frutas não tem ordem. Então a salada AB é igual a BA. Então se eu fizesse, por exemplo, uva e maçã, maçã e uva, que diferença faria? Nenhuma. Então esse é o meu erro, eu estou considerando a ordem na salada. Como que eu faço para desconsiderar essa ordem? Eu teria que fazer uma divisão. Como AB é igual a BA, a permutação dessas duas frutas é irrelevante. Então eu tenho que desconsiderá-la. Como é que eu faço isso? Eu divido por 2 fatorial. Então observe como é que a gente vai fazer isso na ilustração. Eu fiz primeira fruta, 5 possibilidades. Segunda fruta, 4 possibilidades. Quando eu faço 5 vezes 4, 20. Está errado isso. Por quê? Porque eu estou considerando a ordem delas. Como são duas frutas, a troca de ordem não é importante, eu divido por 2 fatorial. Esse 2 fatorial aqui, ó, é o responsável por descaracterizar essa troca aqui, ou seja, a troca não é mais relevante. AB é igual a BA. 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. 20 dividido por 2, 10, que é o número correto. Então a gente pode pensar dessa maneira para responder as questões. Você usa o princípio multiplicativo e em seguida você para pensar. A ordem é importante? Se a ordem for importante, você pode deixar como está. Se a ordem não for importante, você tem que dividir pelo fatorial da quantidade de elementos escolhidos. No caso, 2 frutas, para chegar à resposta. Agora é interessante que esse raciocínio ele pode ser formatado. Ou seja, existe uma fórmula para você chegar ao número de combinações. Essa fórmula pode ser pensada assim. Quando você faz a combinação de 5, 2 a 2, por que 5? Eram 5 frutas e 2 seriam escolhidas. Por isso, combinação de 5, 2 a 2. Você pode pensar 5 vezes 4 dividido por 2 fatorial, como a gente acabou de fazer, que dava 10. Agora, para transformar isso numa fórmula, eu posso multiplicar e dividir pelo fatorial, esse quociente, pelo fatorial da diferença entre 5 e 2. A diferença entre 5 e 2 é 3. Então eu vou multiplicar por 3 fatorial e vou dividir por 3 fatorial. O que vai acontecer com isso? A gente consegue simplificar. Então em cima você vai ter 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Mas 5 vezes 4 vezes 3 fatorial é o mesmo que 5 fatorial. Embaixo você vai ter o 2 fatorial que já tinha e vai ter também 5 menos 2, que é o 3 fatorial. Ou seja, tudo ficou em função do quê? Da quantidade de frutas que a gente tinha, 5, e da quantidade de frutas que a gente escolheu, 2 para cada salada. Aí fica a combinação de 5, 2 a 2, é 5 fatorial, dividido por 2 fatorial, que multiplica 5 menos 2 fatorial. Se nós tivéssemos, por exemplo, 10 frutas e quiséssemos fazer uma salada com exatamente 3 frutas, a quantidade total de salada seria dada por combinação de 10, 3 a 3, que na verdade é 10 fatorial, dividido por 3 fatorial, que multiplica 10 menos 3 fatorial. Ou, se você pensar de uma forma mais rápida, 10 vezes 9 vezes 8, escolha a primeira fruta, 10, escolha a segunda fruta, 9, escolha a terceira fruta, 8, e como são 3 frutas, eu divido por 3 fatorial, para que a ordem não seja considerada. É assim que a gente pode fazer. Agora, como é que fica a fórmula geral disso, né? Generalizada. A quantidade de escolhas de P elementos. P, no caso, a quantidade de frutas da minha salada. Distintos. Entre os N, entre a quantidade de frutas que eu tenho, entre os N elementos distintos, sendo que o N é maior ou igual a P, então esse número é dado por combinação de N, P a P. É N fatorial dividido por P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Então, combinação é uma situação que não tem ordem. Então, são 2 números, a quantidade que você tem e a quantidade que você escolhe. É o N que você tem e o P que você escolhe. Permutações é quando você tem que ordenar. Permutações simples, quando os elementos são distintos. Permutação com repetição, evidentemente, quando há repetição na sequência dos elementos. Muito bem. Vamos resolver, então, uma questão que eu elaborei. Eu separei, selecionei para nós, de concursos que trata sobre isso. Preste bem atenção.
Mega Sena são sorteadas 6 dezenas de um conjunto de 60 possíveis. As dezenas sorteáveis são 01, 02 até 60. Uma aposta simples ou aposta mínima na Mega Sena consiste em escolher 6 dezenas. Pedro sonhou que as 6 dezenas que serão sorteadas no próximo concurso da Mega Sena estarão entre as seguintes: 01, 02, 05, 10, 18, 32, 35, 45. O número mínimo de apostas simples para o próximo concurso da Mega Sena que Pedro deve fazer para ter certeza matemática de que será um dos ganhadores, caso seu sonho esteja correto, é A, 8, B, 28, C, 40, D, 60, E, 84. Então, nesse problema, a gente tem 8 dezenas que o Pedro sonhou e o prêmio, evidentemente, serão sorteadas 6. Então, se o sonho de Pedro estiver correto, o que vai acontecer? As 6 dezenas sorteadas estarão entre as 8 dezenas que ele sonhou. Então, o que eu tenho que descobrir para calcular quantos jogos simples ele tem que fazer, apostas simples? Basta a gente fazer a escolha de 6 números entre os 8 que ele sonhou, de todas as maneiras possíveis. Então, esse número vem da onde? Da combinação de 8, 6 a 6. Combinação de 8, 6 a 6 significa de todas as maneiras de você selecionar 6 entre os 8. Se uma das 6, uma destas for escolhida, ele certamente será vitorioso e o sonho dele vai se realizar. Bom, esse número pode ser calculado combinação de 8, 6 a 6, que é igual a 8 fatorial, dividido por 6 fatorial vezes 2 fatorial. O 8 fatorial você desenvolve até o fatorial mais próximo, para simplificar, 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Simplificando 6 fatorial com 6 fatorial. O 2 fatorial, que é denominador, você desenvolve 2 vezes 1. Fica daí 8 vezes 7 dividido por 2 vezes 1. Ou seja, 56 dividido por 2, 28. Então, se ele fizer 28 apostas simples, ele está apostando aqueles 8 números, escolhidos 6 deles de todas as maneiras possíveis. E aí, o sonho vai ser realizado. A alternativa correta é a letra B. Como dica de estudo, eu vou deixar para vocês o livro A Matemática do Ensino Médio, volume 2, páginas 94 a 107, de autoria de Elon Lages Lima e outros autores também. Esse livro ele vai trazer alguns ingredientes adicionais, principalmente no começo da parte de análise combinatória, onde algumas dicas sobre como atacar um problema, como que a gente pode começar, qual é a prioridade. Isso vai esclarecer mais ainda o estudo que você vai ter. Espero que você continue estudando, continue firme, né? Essa parte é uma parte bem importante e bem útil nos concursos públicos. Um abraço e até a próxima.